Shalom, graça e paz, que o Senhor continue sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua família, que o Senhor te guarde, te abençoe e te prospere. Eu quero estar hoje falando e continuando a falar a respeito do espírito do homem, as condições do espírito do homem, a anatomia. Assim como o corpo tem uma anatomia que é idêntica à alma, anatomia são os órgãos do corpo, né? Eu também tenho os órgãos da alma e tenho os órgãos do espírito. E nós queremos continuar essa ministração hoje falando a respeito do Espírito de Deus que está no homem. Continuando a nossa live da semana passada. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença. Nosso Yeshua, nosso Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito, o Ruach HaKodesh, esse vento maravilhoso que vem sobre nós, para que possamos entender e compreender que em Ti nós somos Espírito, somos filhos, temos a herança, somos guardados por Ti, que possamos entender que a nossa mente humana possa compreender os desígnios que o Senhor tem para cada um dos Teus servos e das Tuas servas. Pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua graça, que durante esses momentos que Teus filhos, Tuas filhas estarão ouvindo esta palavra, esse conhecimento, Pai, que os nossos filhos recebam em o nome do Senhor Jesus, de nosso Yeshua, receba a bênção do Senhor e o entendimento. Profetizo o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento sobre a tua vida, e que haja o espírito de empoderamento e fortalecimento sobre ti, que a bênção dos céus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em o nome de Yeshua, em o nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Eu quero estar fazendo algumas leituras bíblicas hoje, fundamentando o que nós estamos entendendo, compreendendo e falando nesse dia. Eu quero fazer a primeira leitura bíblica em Yoshanã, em João, no capítulo de número 3. Uma passagem muito conhecida. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos líderes, né? Um dos líderes dos habitantes de Judá. Esse homem foi até Yeshua, a Jesus, à noite, ele disse: Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus, como mestre, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com ele. Isso é verdade, Yeshua lhe respondeu. Digo-lhe que, a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Yeshua respondeu: eu lhe digo que, a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Pare de se admirar, porque por eu ter lhe dito que vocês devem nascer outra vez, do alto. O vento sopra onde quer, e vocês ouvem o som, mas não sabem de onde vem nem para onde vai. Assim é com aquele que nasceu do Espírito. E aí continua toda a palavra, né, de Jesus com Nicodemos. Nós entendemos aqui, nesta passagem de Nicodemos, entendemos
que os elementos que existem, a água, o fogo e a terra, eles pertencem e estão ligados a uma questão física. Eles se ligam em uma questão física. Eles são elementos conectados, né, à matéria física. Eles estão ligados à matéria física. A terra, ligada à matéria física, diretamente, a água e também o fogo. Se não houver uma matéria física, você não consegue fazer o fogo. Mas o vento não. O vento ele não está ligado nem na água. Ele movimenta a água, mas não está ligado à água. Ele pode movimentar até a terra, né, a poeira, né, movimentar a terra, a areia, mas não está ligado à terra e nem à areia. Ele é o combustível para o fogo. Sem ele o fogo não existe. Mas ele não está conectado ao fogo. Ele pode apagar o fogo, assim como pode dar mais combustível ao fogo, ou seja, ele não está fisicamente atrelado fisicamente a esses elementos. O que nós entendemos que o Espírito, chamado Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é esse Ruach, ar, vida, vento, sopro. Esse sopro, essa vida, esse ar, não está ligado ao físico, porque o vento está ligado ao espiritual. E quando eu falo que o vento está ligado ao espiritual, nós observamos que o que nós aprendemos, que o centro do nosso corpo é a nossa mente. A nossa mente é o centro do nosso corpo. Mas quando vamos para a palavra do Senhor, ela diz que o centro do nosso corpo, a centralidade do nosso corpo, ela não é a mente, ela é o coração. É o coração que sonda, é o coração que vê, é o coração que sente, é o coração que se emociona, é o coração que impulsiona, é o coração que leva, é o coração que fala, é o coração que recebe. Aquilo que o coração está cheio, fala a boca. Não é aquilo que a mente está cheia, mas é o coração estar cheio. Então a nossa mente está ligada ao coração, e a nossa alma está ligado ao coração. E o coração está ligado, então, à nossa mente. É meio difícil entendermos isso. E quando nós entramos nessa linha espiritual, também é difícil entendermos, porque não se entende no homem natural, se entende no espiritual. Então, aonde que está a sede da minha alma? Está no meu coração. Aonde que está a sede do meu espírito? Exatamente na linha do meu coração. Um pouco abaixo do meu coração. É onde que está a linha do espírito. Então, é como se... Eu vou na próxima aula, eu pretendo trazer um quadro, onde vou fazer alguns desenhos para ficar mais fácil o entendimento, né? Eu creio que seria bom. Então, nós vamos fazer na próxima aula. É como se eu pegasse uma baixela, né, de inox grande, né, uma travessa de inox, ou de um vidro, uma travessa de louça, e colocasse ela aqui no meu peito, pegando uma região aqui, pegando para cima um pouquinho do meu umbigo, para cima do umbigo, e descendo um pouco aqui para baixo, da onde começa o osso do externo. Então, é nessa região, para cima do umbigo e abaixo do externo, que é a região que nós chamamos de região espiritual. A ligação do espírito está aqui. Consegue ver? Está aqui. Ó. Aqui está a ligação do espírito. A ligação do Espírito não está aqui, a ligação do Espírito não está nos ouvidos, a ligação do Espírito não está nas narinas, nem na boca, nem nos olhos. A ligação do Espírito
ela está ligada aqui no meu abdômen, acima do meu abdômen, aqui nessa entranha, nesse local, né? Aqui está a sede do meu espírito. E aqui está o espírito. Por isso que Deus sopra. É como se enchesse o pulmão, está interligado, próximo, junto com o espírito. Por isso esse vento, esse ar. Por isso que o Espírito Santo, ele é o Espírito vindo de Deus. Por isso é um Espírito separado. Por isso é santo. Esse é o Espírito Santo. E quando o Senhor diz para Nicodemos, necessário, Nicodemos, é você nascer da água e do Espírito. Então, eu estou repetindo essa parte para que haja uma fixação e um entendimento espiritual. Nós falamos um pouco de alma junto, né, na live passada, mas nessa eu quero centralizar um pouco mais nessa questão espiritual, a questão somente do Espírito, e seguirmos, porque é uma complexidade e precisamos entender a questão espiritual e entendermos a anatomia do nosso espírito. Então, a primeira questão é, aonde que está a alma? A alma está ligada a todo o nosso corpo pelas glândulas. A alma também tem uma sede. Aonde é a sede da alma? É no coração. Tudo bem? Então, a sede da alma está no coração. A sede do espírito, ela está junto com o coração, mas ela vai mapear, ou ela vai ocupar um espaço maior, a sede do espírito. Qual é o tamanho do espírito? O tamanho do espírito é o tamanho da sua comunhão com Deus. O tamanho do teu espírito é o tamanho da tua vida com Deus. Quanto maior a tua vida com Deus, maior é a clareza, o fogo, a iluminação do teu espírito. Essa identificação que nós conseguimos observar, pessoas que têm um espírito maior ou mais, é como uma lâmpada, né? Se você pega uma lâmpada hoje de LED de 6 watts, ela tem um lúmen. Se você pega uma lâmpada de 20 watts, ela vai ter um lúmen bem maior, né? Quando você acende uma lâmpada mais fraca, você acende e você pode olhar para ela que nada acontece. Mas se você pega uma lâmpada mais forte e você liga essa lâmpada, o reflexo, a luminosidade que bate nos seus olhos, fazem com que você feche os olhos, você fica até meio cego, é uma claridade muito grande. E isso eu estou passando a vocês que esse é o tamanho do espírito. É uma luminosidade maior ou menor. Por isso, não podemos deixar apagar o espírito. Nós precisamos trabalhar. Paulo diz, não apagueis o espírito. Nós precisamos trabalhar para que o nosso espírito cada dia se acenda mais, porque o inferno está lançando coisas, lançando água para apagar esse fogo no meu espírito, para diminuir o meu espírito. Porque quando eu diminuo o meu espírito, eu diminuo a comunhão com Deus. Um cristão, quando ele não consegue ler a Bíblia, quando ele não está conseguindo orar, por quê? Porque a sua comunhão com Deus, tem um louvor que a gente cantava antigamente que fala, não deixa apagar o pavio que fumega, Jesus assopra no pavio e o fogo pega. Não deixa apagar o pavio que fumega, Jesus assopra no pavio e o fogo pega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavio que fumega. Na realidade não é bem assim. A música é bonita,
O toque é bom, mas não é bem assim. Jesus assopra? Sim, já soprou quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele já deu a nós. Agora eu preciso cuidar dessa luminosidade para que isso não se apague. E isso vai trazer o tamanho do meu espírito. Eu estou dizendo no tamanho do meu espírito. Essa luminosidade é o tamanho do espírito, difere da alma. A alma é do seu tamanho. Não tem, é o seu tamanho. A minha alma não é careca igual eu, né? Aleluia, glória a Deus. Mas tem o meu formato. E a alma, ela pode ser deformada. Nós vamos falar depois de alma, né? Também pode ser deformada por alguns motivos. Mas o espírito, tá bem? Vamos continuar no espírito aqui. O espírito, ele tem, então, essa questão. Eu quero que você entenda o tamanho do teu espírito, que é o tamanho da tua comunhão com Deus, o quanto aceso é o fogo na tua vida. Quanto mais aceso o fogo, mais, né, ele vai subir na tua vida. João, no capítulo 3, Jesus disse assim, Jesus declarou, digo a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus. Não é isso? Vamos pegar aqui. Ele vai dizer, a menos que uma pessoa nasça de novo. Nasça outra vez do alto, na Bíblia hebraica. Não pode ver o reino de Deus. Eu só consigo acessar o reino se realmente eu olhar para o Senhor e o meu espírito tiver um ângulo do Senhor, então sim, eu consigo visualizar o reino dos céus. O nosso espírito estava adormecido, mas através de Jesus, ele recebeu vida. Através do nosso arrependimento. A nossa vã maneira de viver apagou o espírito. Mas agora em Jesus, o Ruach HaKodesh, o vento do Senhor, esse vento, Ruach, vai trazer o Espírito de Deus para habitar no homem. Aqueles que nascem do Espírito são gestados de dentro por Deus. Note que Jesus, ele vai falar que o nosso espírito precisa ser despertado. O nosso espírito precisa ser ativado. Porque o espírito, se ele estiver adormecido, apagado, não há comunhão com Deus. Por isso precisamos de Jesus, né? O reino de Deus, você tem que entender que o reino de Deus é espiritual. E o reino de Deus, sendo espiritual, é um reino que ele é visível, audível e palpável. Esse é o reino de Deus. E só aqueles que são nascidos de Deus, formados dessa semente espiritual, é aqueles que são manifestos como filhos. 1 de João, no capítulo 3, do verso 9 e 10, vai dizer, 1 João, capítulo 3, versículos 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A semente está em mim. Essa semente não é física, não é almática, é a semente espiritual. E João continua dizendo, nisto são manifestos filhos de Deus, aqueles que a semente está nele, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. A condição do espírito despertado, do espírito ressurreto em Cristo, iluminado por Cristo, em 2 Coríntios, no capítulo 2,
versículos 6 ao 8, nós lemos na semana passada, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, não crucificariam o Senhor da glória. Então nós entendemos que quando em Lucas, no capítulo 17, no versos 20 e 21, quando alguns fariseus perguntaram a Jesus quando é que vai chegar o reino de Deus? Se o Senhor é o Messias, se o Senhor é o enviado do reino, quando esse reino virá? E o que Jesus responde? Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver fisicamente. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, está ali, fisicamente. Não, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Por que que o reino de Deus está dentro de vocês? Porque o reino de Deus é espiritual. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, se necessário é, Nicodemos, nascer do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, essa semente do Senhor espiritual está dentro de nós. Então, é o projeto de Deus. Deus tem um projeto. E Deus quer que nesse projeto nós conheçamos os mistérios do Senhor através do nosso espírito. Veja novamente a palavra, continuando de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Todavia, como está escrito, ora, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus a revelou a nós, por meio do Espírito, sabendo que Jesus é o próprio Espírito da profecia. Mas foi revelado por meio, não foi da alma, não foi do corpo, foi por meio do Espírito. E continua, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Então, o Espírito é aquele que vai sondar as coisas, não somente uma interligação com o físico ou com a alma, mas ele vai conseguir te levar espiritualmente para uma dimensão aonde você consegue acessar a graça, a glória, o poder, a unção do Senhor sobre nós. Porque aí, em 1 Coríntios ainda, no versículo 11, ele vai dizer, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, né, 1 Coríntios 2, 11, quem, pois, dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que está nele, ou que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Se eu não tiver o Espírito de Deus em mim, eu não consigo conhecer as coisas de Deus. Por isso, eu preciso ter isso em mente. Que somente qual homem que sabe as coisas do homem? Senão o próprio Espírito do homem. E que sabe as coisas de Deus. Então, a nossa alma não sabe. A nossa mente carnal, a nossa mente lógica, racional, não tem poder de discernir as coisas do Espírito. Por isso que às vezes um sonho, uma revelação, as pessoas querem entender de forma racional. E muitas vezes, mas eu sonhei com um cacho de uva. Tá, é físico? Não, é cacho de uva, então isso fala de vinho, fala de alegria. Será? Vamos ver o discernimento espiritual? Vamos observar e pedir para que venha o discernimento do Espírito? Para discernirmos esse cacho de uva? E aí, nós podemos discerni-lo espiritualmente como a preparação do sangue de Jesus, como a videira e nós ramos. E a videira
ela vai produzir a uva. Ela não vai produzir figo, não é uma figueira, não é uma mangueira para produzir manga. Não, ela vai produzir a uva. Então, as coisas espirituais, as revelações espirituais e a própria Bíblia se interpreta espiritualmente. Então, eu preciso entender para poder continuar e discernir e decifrar e compreender espiritualmente. Agora, o que eu preciso é João capítulo 6, versículo 66. Eu acho que nós lemos também, não lembro disso, mas o Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é Espírito e vida. Ou seja, quem vivifica? Isso Jesus está dizendo. Quem vivifica a nossa vida é o Espírito. Porque a carne para nada aproveita. Mas o Senhor, pela misericórdia, nos cura. Pela misericórdia, nos abençoa. Pela misericórdia, Ele nos restaura. Dá-nos a sua graça. Mas o Espírito é quem vivifica. E as palavras da Bíblia Sagrada, as palavras de Jesus a nós, são palavras de Espírito e de vida. Eu preciso entender que o Espírito, tem uma forma de se expressar. O Espírito tem palavras diferenciadas do meu cotidiano. O Espírito não vive no natural, o Espírito vive no sobrenatural. Então, as expressões, a realidade visível, física, pode não conter no Espírito, porque a expressão do Espírito é diferente. A dinâmica e a complexidade do Espírito não está no plano material, está no plano espiritual. Então, nós temos a complexidade do Espírito que está no plano espiritual e não no plano material. Mas nós estamos trazendo a luz da palavra. Alguém pode dizer, mas isso aí é nova era. Isso está mais parecendo, para mim, esoterismo. Isso para mim está parecendo um negócio de magia. Mas misericórdia. Se eu sou corpo, alma e espírito, se Deus é espírito, a igreja precisa receber esse conhecimento. A igreja precisa se posicionar, saber que as expressões do espírito são diferentes da expressão do corpo. São diferentes da emoção da alma. E é gostoso entender isso, porque quando nós entramos para dentro de um ambiente da eclésia, da igreja, da congregação, eu tenho louvores. Por que tem louvores almáticos? Louvores que vão bater na alma. Louvores que batem na alma. E vão causar uma expressão da alma, porque esses louvores estão sendo louvores almáticos. Então ele bate na alma. Mas e aí a alma se expressa. E quando a alma se expressa, aonde que a alma está ligada? A alma não está ligada no corpo? E nas glândulas do corpo? E as glândulas não é o que me faz me emocionar? Então, dependendo do louvor que eu estou fazendo, né, ao nível da adoração, né, que eu estou fazendo, vamos colocar assim, faz com que o meu corpo se expresse de uma forma almática. Eu ouço aquele louvor. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos, lá verei o meu amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro, e assim vai, mas louvor bonito.
Mas é um louvor que ele expressa os céus, mas ele leva a alma junto. E você vai vivendo isso com a alma, e vai entrando o sentimento de perca. Porque esse louvor fala da morte. Eu vou morrer, mas lá eu verei. Né? Então, há louvores que são lindos, mas que levam... E a alma chora nesse louvor. E não só nesse, e muitos outros. Aí eu lembro de muitas vezes dentro da igreja, quando eu já estava entrando, já tinha um pouco desse conhecimento, mas ainda um pouco perdido, né, nessas linhas de conhecimento. Meu Deus, aquele irmão cantou, mas que louvor! Meu Deus, que bênção de louvor! Você viu o louvor, irmão? Você viu, pastor, o louvor? A igreja inteira chorou, a igreja inteira se emocionou. Você viu os irmãos chorando aos prantos nesse louvor? Que louvor de Deus! Que louvor almático! Quanta alma nesse louvor! Cadê o espírito para adorar ao Senhor? Você consegue entender? Que a alma tem a sua expressão. Nós estamos falando aqui de ambientes espirituais. Eu estou dentro de uma igreja onde a dimensão dentro da igreja é para ser uma dimensão espiritual. Quando eu estou cultuando, quando eu estou celebrando, porque eu culto faço todo dia, mas colocando essa linha que nós, brasileiros, falamos que vou cultuar a Deus na igreja, vou celebrar. Então, fazendo a celebração, eu estou no ambiente espiritual. E como o meu espírito se expressa? Veja que Paulo diz que quando eu estou orando, e nem sei o que orar, mas entro numa linha, aleluia, entro numa linha espiritual de adoração ao Senhor, aleluia. E quando eu estou adorando ao Senhor, eu não consigo ter palavras, eu não consigo me expressar espiritualmente. Então o Espírito vai fazer uma expressão espiritual por mim, porque muitas vezes eu nem sei como me expressar para falar com o Senhor, para agradecer, para adorar, para entrar na presença do Senhor. Então o Espírito Santo do Senhor me auxilia nessa expressão do Espírito, que não sai da mente, que não sai dos olhos, que não sai da boca, mas que sai aqui, ó, do coração. E nós vamos avançando, né? Já estamos aqui com meia hora, mas nós vamos avançando um pouco nisso, né? Nessa questão do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, mas o homem natural, o homem, na sua naturalidade, na sua natureza, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. Porém, o Espírito, ai, amados, é muito lindo isso. Porque o espiritual não é alma, é o espírito. Julga, examina, investiga, faz perguntas sobre assuntos e discerne todas as coisas. Ou seja, eu estou examinando, investigando, perguntando, mas estou discernindo, ou seja, recebendo esse conhecimento, examinando, mas recebendo esse conhecimento espiritual. Por isso, eu não sou julgado, porque eu estou discernindo espiritualmente, não pela alma. Não é a alma que examina, não é a alma, porque a alma, amados, ela examina e julga de uma forma racional. A alma liga o coração, que liga a mente, e eu vou de uma maneira natural fazer meu julgamento. Eu vou de uma maneira natural fazer as minhas interpretações, as minhas investigações, as minhas perguntas, naturalmente, na lógica, na razão, mas no espiritual é diferente. É muito diferente. Porque o Espírito, ele entra em um outro nível de discernimento.
E quando eu entro em um novo nível de discernimento, espiritualmente, eu entro em um novo tipo de maturidade. A minha maturidade, ela vai nascer do Senhor. E por isso que Paulo fala sobre a estatura espiritual. É o fruto do nosso espírito fundido em Deus. O nosso espírito se funde em Deus. E aí, a mente de Cristo vem em nós. Por que a mente de Cristo vem em nós? A mente vem porque eu estou fundido, junto, fundido, não separa. Estou fundido, ligado ao Espírito de Deus. Eu quero trazer um pouco sobre... nós vamos parar aqui porque na próxima aula vamos falar sobre a anatomia, já falando um pouco mais da anatomia do Espírito. Falei hoje sobre o local aonde está o Espírito, né? E queria só fazer mais algumas colocações rápidas, né? Para você marcar isso. Que esse eu vou te mandar daqui a pouquinho, né? Entendendo que eu sou um Espírito. Deixa eu só marcar que eu não coloquei aqui. Preciso colocar a respeito localização do Espírito. Pronto. A porta de entrada do Espírito, a porta de entrada do Espírito está aqui no coração. O amor é a essência de Deus. É através do amor que eu conheço o meu Espírito. É o amor dentro de mim, o amor para com Deus e com as pessoas. É o amor que vai acender e ver o tamanho do meu Espírito. E eu recebo, através do Senhor, desse amor que vem do Senhor, eu recebo a sabedoria. Uma outra questão, o Espírito é a imagem de Deus. Quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a imagem é o Espírito. A imagem é o Espírito. O Espírito é a imagem de Deus. O Espírito tem um corpo. O Espírito tem um sistema. A alma está ligada com o Espírito. A alma está ligada ao Espírito e vai reverberar aquilo que o Espírito está fazendo. A alma está cheia de pecado. Por isso que a alma do homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Porque não consegue compreender as coisas do Espírito. Porque a alma está cheia de pecado. Eu preciso alinhar a minha alma para entender o Espírito. Amém? Na próxima live, nós vamos estar falando sobre essa anatomia do Espírito e já vamos começar a colocar a respeito da como que o Espírito funciona. Vamos falar sobre a Aitmani, que falou sobre isso, né? Eu até te convido, né, assim que você conseguir tempo para ler um livro, leia o livro de Aitmani. A Aitmani tem hoje uns 7, 8 livros. Eu tenho alguns aqui, não sei quantos que eu tenho, mas tenho alguns livros do Aitmani. Mas é muito bom. E a primeira pessoa que falou sobre o espírito do homem, isso foi lá no século XIV, né? Foi o Aitmani. A primeira pessoa que descreveu o espírito do homem. Colocou sobre comunhão, intuição, né? Ele trabalhou em cima disso e a consciência. Então, o espírito tem 3 órgãos, eu vou te adiantar. Intuição, o espírito tem a comunhão e o espírito tem a consciência. Então, são já 3 órgãos que você tem aí do espírito.
que está ligado à alma, mas está no espírito. Então nós vamos passar para essas funções na próxima aula. Creio que eu vou estar falando um pouco para vocês sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre o mês de Kislev, esse mês da destra, do pai, da mão direita, mas vou estar falando para vocês em nossa vigília. Na vigília profética, nós colocamos aí as bases, tanto do mês de Kislev quanto do mês de Tevet, porque o próximo mês de Tevet vai estar no final de dezembro, e geralmente todo mundo está viajando, com compromissos, então nós não teremos a nossa vigília de dezembro. Nós fazeremos agora no último sábado, que será agora dia 29, né? 20 alguma coisa. Nós teremos a nossa vigília profética, e na vigília eu estarei fazendo algumas orações, algumas blindagens para esse final de ano, amém? Então Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que a graça, o poder, a bondade, a misericórdia do Senhor venha te seguir. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos, papai, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Declaramos a tua bênção sobre os nossos filhos, Senhor. Guarda, protege, Senhor. Protege, Senhor, os nossos obreiros. Protege, Senhor, os nossos pastores, nossos bispos. Protege, Senhor, nossos filhos. Protege eles, Senhor. Protege as igrejas. Vem, Senhor, declaramos a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar. Que as nossas famílias sejam cobertas pelo teu sangue, Yeshua, e o teu poder, Ruach HaKodesh, seja sobre nós, Pai eterno, e ao e nosso Senhor, que possamos continuar compreendendo e recebendo pela tua misericórdia, recebendo pelo teu poder as bênçãos sobre as nossas vidas, e compreendendo e entendendo, Senhor, o teu Espírito em nós. Que nesse novo nascimento nós possamos compreender esses órgãos, esse nascer do Espírito. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te guarde e te abençoe. Profetizo bênção do Senhor sobre ti. Nesse tempo, guarda a tua boca. Cuidado com os venenos que são destilados sobre você. Não pise nas babas desses venenos, não se contamine com elas, não contamine seus ouvidos com elas, em nome de Jesus. E não destile venenos, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida e seja próspero. Filho, seja próspero. Filha, seja próspera, em o nome do Senhor Jesus, cheio do poder, da unção e da graça que vem do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Yeshua. Deus te abençoe e te guarde, em o nome de Jesus.